Fala pessoal, bom dia. Sou Cabo Barbosa, diretor de Família e Ação Social aqui da Associação dos Profissionais da Segurança. E hoje nós estamos reunidos para dar continuidade ao nosso curso de Direito Constitucional, né? São noções de Direito Constitucional para os futuros tenentes da Polícia Militar, né? Então, pessoal, hoje a gente vai falar da evolução constitucional no Brasil. Evolução constitucional no Brasil que começa em 1824, né? Primeira Constituição do Brasil é 1884, Constituição do Império, mas vamos falar primeiro aqui dos aspectos introdutórios. Como o Brasil chegou nessa condição, certo? Então, primeiramente, a gente tem que falar que o Brasil era uma colônia de exploração de Portugal, certo? Então, o Brasil é descoberto em 1500, descobrimento do Brasil aqui, 1500, né? 1500, nós temos o descobrimento do Brasil. E nós vamos prosseguir o Brasil como uma colônia de exploração. Vamos chegar em 1808. 1808. O que foi que aconteceu de importante para mudar o cenário, que o Brasil deixar de ser uma colônia de exploração e passar a ter toda uma movimentação para se transformar num Estado, né? Um Estado reconhecido, com autonomia, um Estado, uma pessoa jurídica de direito internacional, certo? Então, 1808, nós temos a chegada da família real no Brasil. Então, 1808, aqui, família real no Brasil. Família real no Brasil, certo? Vou fazendo aqui por tópicos com os senhores. No Brasil. A letra está horrível, mas vamos lá, vai dar certo. Família real no Brasil. Então, pronto. O que motivou, o que causou a vinda da família real no Brasil? Na realidade, as terras de Portugal foram invadidas pelas tropas de Napoleão Bonaparte. E a família real, temendo pela sua vida, veio o Estado português todinho para o Brasil. Então, a corte se transfere para o Brasil. Então, quando chega no Brasil, o Brasil é uma colônia, a família real não ia viver numa colônia. Então, o Brasil vai ser elevado à sua condição. Passa de colônia de exploração para Reino Unido de Portugal e Algarves. Por que Algarves? Algarves era outra porção de terra, a sul da África, que era também território de Portugal. Então, o Brasil virou a sede do reino. Então, o Brasil estava com a bola toda, né? Sai lá o centro de Portugal e vem para o Brasil. Só que vai acontecer um fenômeno que os portugueses que ficaram lá, os nobres, os homens de posições na sociedade portuguesa, começaram a guerrear com as tropas de Napoleão. E o que vai acontecer? Eles conseguem expulsar os nobres portugueses, a população portuguesa, especialmente os nobres, conseguem expulsar as tropas de Napoleão do território português. E aí o que acontece? Eles passam a exigir, esse nome dessa revolução é a Revolução do Porto, viu? Então, a Revolução do Porto, Revolução do Porto. Porto é uma cidade portuguesa, é o nome da revolução que bota para correr lá, no popular aqui no cearense, né? No cearense, na linguagem cearense, bota para correr mesmo o pessoal lá do Napoleão Bonaparte. Então, quando o pessoal do Napoleão Bonaparte sai de Portugal, os nobres portugueses passam a exigir que a corte voltasse ao seu território de origem. Mas por que eles queriam isso? É porque eles achavam que o rei era bonzinho, eles tinham todo um amor pela questão do rei, poderia até ter. Mas o motivo principal era o quê? Era que o Brasil voltasse a ser uma colônia de exploração. Certo? E aí pressionaram tanto Dom João VI
Dom João VI, que era o rei, né, que chegou aqui em 1808, para que eles voltassem. Então, o que acontece? Dom João VI volta a Portugal, com medo de perca da coroa, né, porque ia passar por um processo de desgaste, já estava passando, então ele, com medo de perder o trono, ele retorna a Portugal. E aí ele deixa aqui Dom Pedro I. Com a volta dele, fica aqui no Brasil o príncipe regente, Dom Pedro I. Pronto. Só que assim, do mesmo jeito que a população portuguesa tinha o interesse, principalmente os nobres, de voltar, de estabelecer sua economia, o brasileiro aqui não queria que o Brasil voltasse a ser dominado, voltasse a ser uma colônia de exploração, não. Então começou os movimentos políticos, né? Tinha praticamente 3 movimentos políticos nessa época, vamos dizer. Tinha os conservadores, tinha os liberais, seriam grupos, e os radicais. Certo? Então tinha esses 3 aqui. O pessoal da visão liberal queria o quê? Queria que o príncipe regente continuasse no Brasil. Que ele continuasse no Brasil, que ele tornasse o Brasil independente, certo? E assim foi feito. Portanto, os brasileiros pressionarem, né, e acho que também fizeram a cabeça de Dom Pedro, porque ele passaria a ser o monarca aqui do Brasil. Então, quando chega em janeiro de 1922, certo? Dom Pedro, tão pressionado, ele declara a nação que ficará no Brasil. Então, mais uma data importante aqui, pessoal. Eu vou apagar aqui, certo? Vou apagar aqui. Certo? Vou apagar aqui, vou apagar mais esse aqui, certo? Outra data importante aqui é 9 de janeiro. 9 de janeiro. Tá ruim aí para ver como é que tá? Tá tranquilo? Vamos lá. 9 de janeiro. De 1922. O que é que acontece aqui? É o dia do fico. Certo? Dia do fico. O famoso dia do fico. No livro de história a gente vê. Então, Dom Pedro I declara à nação que ficará no Brasil e não retornará. Certo? Quando o dia do fico é o quê? É um desrespeito à ordem de Portugal, que queria que Dom Pedro retornasse. Dom Pedro retornando a Portugal, nós teríamos o quê? Uma situação que o Brasil passaria novamente a ser uma colônia de exploração. Certo? Então, diante dessa desobediência de Dom Pedro, então ele já se prepara para tornar o Brasil independente. E no dia 7 de setembro de 22, 7 de setembro de 1922, certo? Nós vamos ter o quê? A independência do Brasil. Independência do Brasil. Certo? Independência do Brasil. Pronto. Independência do Brasil. O Brasil se torna independente de Portugal. Se o Brasil se torna independente de Portugal, a primeira coisa que ele tem que fazer, ele tem que ser regido pelas suas próprias leis, certo? E aqui nós vamos entrar propriamente no direito constitucional, certo? Então, com o Brasil independente, necessita de quê? De uma legislação, de uma carta constitucional para reger, para dizer como é que os poderes vão ser formados, como é que você atinge o poder, qual é o tipo de governo, qual é o tipo de Estado,
como será dividido o território, onde será a capital de concentração desse poder. E assim, vamos dar continuidade aqui. Deixa eu apagar aqui, para a gente falar sobre esse momento de formalização do ordenamento jurídico brasileiro. Vamos lá. Então, a primeira tentativa de formalizar a Constituição brasileira, ela se dá em 1823, certo? Nós vamos ter uma Assembleia Constituinte, certo? Então, o quê? De 1823, pronto. A Assembleia Constituinte aqui, Assembleia Constituinte de 1823, ela pretendia o quê? Um grupo de estudiosos pretendia apresentar um documento para que fosse promulgado. Só que, no estudo dessa Assembleia Constituinte, propuseram limitar o poder do monarca. Então, através da instituição do parlamentarismo. Então, eles quiseram implantar, não é que foi implantado, quiseram implantar em 1923 o parlamentarismo, que é o quê? O governo submetido ao parlamento, que o parlamento é o representante do povo, né? Seria aqui, no caso aqui, o Congresso Nacional, especificamente a Câmara dos Deputados. Então, teria que ter um primeiro-ministro aprovado por todos os deputados, ou pela maioria, que seria o chefe do Poder Executivo. O monarca ou o presidente ficaria apenas como chefe da nação, né? Representando o Brasil fora, nas reuniões, nos tratados de direito internacional. O executivo ficaria mais com esse primeiro-ministro, né, que seria implantado. Dom Pedro não gostou nada disso, não queria limitar seu poder, nada disso. Então, o que é que ele faz? Ele dissolve a Assembleia, certo? Ele dissolve a Assembleia, não aceita, não acata o texto, dissolve. E nomeia um Conselho de Estado. Então, a Assembleia Constituinte, o que é que ela é? Ela é dissolvida, certo? Ela é dissolvida. Isso aqui cai em prova. Ela é dissolvida. E Dom Pedro nomeia um Conselho de Estado. Um Conselho de Estado. E esse Conselho de Estado, ele vai elaborar, juntamente com Dom Pedro I, a Constituição, que ela é outorgada, a Constituição é outorgada, ou seja, ela não passa mais por representação, por uma votação, por elaboração com participação popular, nada disso. O texto é elaborado e passa a valer, é publicado no Diário Oficial e passa a valer, é imposto, certo? Então a diferença é essa. Elaborado a Constituinte de 23, Dom Pedro não aceita, certo? Não aceita o texto e as propostas dessa Constituinte, dissolve a Constituinte e outorga, impõe um texto autoritário, centralizador, 1824, certo? Então, dissolvido, vamos ter aqui o texto da Constituição. A Constituição de 1824, certo? Primeira Constituição do Brasil e a que durou mais, a que teve maior duração, 65 anos, certo? 65 anos foi o tempo que ela ficou em vigor. Então, aí vamos falar agora de algumas características, especificamente sobre a Constituição. Qual o tipo de governo,
certo? Qual o tipo qual a maneira do Estado se organizar. Então, pronto. Tipo de governo. Uma característica sempre cobrada. Tipo, regime de governo. Forma de governo. Vamos lá. Forma de governo. Forma de Estado. Primeira forma de Estado. Forma de Estado. Primeira característica. Forma de Estado. Vamos lá. Primeira característica. Forma de Estado. A forma de Estado aqui, pessoal, né? Forma de Estado. O Brasil, nessa época, o seu território, ele não tinha vários centros de poder, ou seja, ele não era dividido em Estado-membros, em município, com autonomia para ter o seu próprio governante, suas próprias finanças, suas próprias leis. Não tinha isso. Então o Brasil a forma de Estado aqui era unitário, era um Estado unitário. Apesar de existir as províncias, mas essas províncias não tinham autonomia, certo? Então o único centro de poder estava concentrado na União, né? Falando União assim, em um ponto do Estado, no governo federal. Não existia governo estadual, certo? Então esse é o primeiro ponto. Ele não foi dividido em Estado federal. A primeira Constituição do Brasil criou um Estado unitário, um único centro de poder, elaborando leis para toda a nação brasileira, certo? Pronto. Outra característica desse governo, como se tratava, a outra característica aqui é a forma de governo. Forma de Estado, forma de governo. A forma de governo aqui é a monarquia. É um governo monárquico. Governo monárquico. Só que é um monárquico constitucional. Ou seja, existe, que era a Constituição de 24, né, já está dizendo, existia uma Constituição que dizia como teria que ser feito algumas ações do monarca. Ou seja, não era uma monarquia que a vontade do rei, as leis, tudo seria de acordo com a vontade do rei. Claro que o rei tinha muita força, mas existia uma monarquia, existia uma Constituição prevendo como deveria ser instituído um poder, como deveria ser instituído o outro, como em determinadas situações o monarca ia se pautar, certo? Representativo, certo? Era representativo, existia um poder legislativo, certo? Então, representativo. Era uma monarquia representativa, ou seja, era eleito pessoas do povo para o poder legislativo. Território, divisão, deixa eu ver aqui, divisão em província, sim. Sim, o território era dividido em província, como eu falei. Ele não era unitário, ele não era federado, ele não tinha Estado-membro, mas ele era dividido em províncias, certo? Essas províncias não tinham autonomia, como eu já falei. Aqui eu dito aqui também a dinastia, né? Que era do imperador, não existia outra dinastia concorrente, era somente a do imperador Dom Pedro I. E agora nós vamos falar aqui sobre um tema que é muito importante, que é o quê? Que é na Idade Média, deixa eu ver aqui, só um minutinho. Na Idade Média, pessoal, nós tivemos muita confusão entre a igreja e os monarcas, os governantes. Muitas vezes se confundia. Por exemplo, teve época na Idade Média que dizia que o governante era uma figura divina. E com a Revolução Francesa, com o Iluminismo,
né, com o movimento do constitucionalismo americano, nós vamos ter uma divisão entre a igreja e o Estado. Apesar da Constituição de 1824 ser uma Constituição que foi influenciada por essas constituições, pela Constituição francesa, pela Constituição americana, nesse ponto aqui, em relação entre a divisão Estado e Igreja, ele não seguiu, certo? Não seguiu vamos dizer, essa tendência. Tanto é que em 1824 a gente vai ter uma religião oficial. Então, é um Estado, ele não é um Estado laico, viu? Não é um Estado laico. O Estado brasileiro de 1824, ele não é laico, não é um Estado laico, certo? Ou seja, ele professa, o Estado brasileiro de 1824, ele professa uma religião oficial. Qual é a religião? Religião católica, apostólica, romana. Certo? Então ele confessa, ele tem essa religião. Todas as outras religiões eram aceitas, mas apenas com seu culto doméstico. Então, se o cidadão era budista, ele poderia lá fazer seu culto dentro da sua residência e pregar. Se ele era do Islã, mesma coisa. Ou então, em casas destinadas para isso, o templo destinado para isso. Ele não poderia pregar essa religião que não fosse a católica, apostólica, romana, fora dos templos ou do seu culto residencial. Não poderia. Certo? Outra característica, nessa época, sobre a capital do Império, nessa época aqui, em 1824, a capital do Império, ainda não existia Brasília, né? Brasília foi só em 1960, na década de 60, com Juscelino Kubitschek. Então, a capital do Império era no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro foi capital, era Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro vai ser elevado à condição de quê? De um município neutro, certo? Ele não é um distrito federal, é um município neutro. Município neutro, qual a diferença? O município neutro, ele não está submetido a qualquer poder da província, a qualquer vinculação ali de alguma autoridade da província. Ele tinha um município neutro, ele tinha a tratativa direta com o poder central, diretamente com o imperador, certo? Como é que ficou, outro ponto aqui, como é que ficou em 1824 a questão do poder legislativo, certo? Vamos falar especificamente aqui da organização dos poderes, né? Poder legislativo. Deixa eu apagar essa parte aqui de cima. Como é que ficou a organização dos poderes? A organização dos poderes, pessoal. Esse pincel está acabando, viu? Organização dos poderes. Certo? Vamos ver logo aqui. Organização dos poderes. Poder legislativo. A dica aqui para aprender, pessoal, é tentar fazer um paralelo com as constituições que nós vamos falar depois. Constituições que nós vamos falar depois, certo? Deixa eu ver aqui. Poder legislativo.
Poder Legislativo foi dividido em Câmara, a Câmara dos Deputados, certo? Câmara dos Deputados, Câmara dos Deputados e Senado, como é hoje, Senado, certo? Como é hoje, só que tem diferença. A Câmara dos Deputados ela é eleita, certo? Era eleita, ou seja, tinha uma votação, certo? A eleição não era direta, mas tinha uma votação. E o mandato aqui era temporário. Para os deputados, o mandato era temporário. Os senadores, eles não eram votados, eles eram nomeados pelo imperador. Cada província mandava três nomes, e o imperador, né, escolhia um para da lista tríplice, certo? E as eleições eram indiretas, como eu já falei. Certo, pessoal? Aqui. Então, esse era o poder legislativo da época. Vamos fixar bem a questão de quê? Dos senadores aqui, pessoal. Senadores. Certo? Essa questão aqui eu quero que vocês fixem bem. Os senadores eram nomeados, eles não eram eleitos. Lá em 1824, primeira Constituição do Brasil. Certo? Nomeado pelo imperador. E como é que ele nomeava como? Pegava qualquer um no meio da rua e ia nomeando? Não existe isso. Isso é um absurdo, né? O que ele fazia era o seguinte, cada província mandava uma lista tríplice e ele escolhia um dentre os três que eram enviados. Outra característica desse voto, certo, pessoal, aqui, desse voto, do voto das pessoas, não era qualquer pessoa que poderia votar nessa época, não era. Tinha que ter um certo recurso. Então, principal característica, o voto era censitário. Para votar, teria que ter uma certa posição social, certo? Não era qualquer pessoa que poderia votar. Como é que está aí? 8. Então, pessoal, vamos dar um intervalo agora. E aí a gente volta analisando o poder executivo, o poder judiciário, né? É isso mesmo? É. E vamos citar também algumas revoluções que surgiram ao longo do Brasil Império. Beleza? É isso aí. Até já.